Eu queria falar que eu não esperava nada de Argylle e eu fui surpreendida positivamente. Oiê, meu nome é Tabata e sejam muito bem-vindos ao canal TBT Geek. Eu sei que somente pela sinopse você pode até não dar muita bola para Argylle, mas se eu fosse te dar uma dica, era para você ficar aí um pouquinho atento sobre esse filme, mesmo que não possa parecer interessante a primeiro momento. Em primeiro lugar, esse filme tem um elenco incrível, tá recheado de atores maravilhosos e muito conhecidos, o que faz com que o público tenha ali uma olhada a mais e muito mais prazerosa e até mesmo que sinta realmente cativado pelo filme somente por conta do elenco. Porém, não é só o elenco que traz essa graça. Óbvio que se pudesse ser outros atores, talvez o impacto não seria a mesma coisa e também poderia ser algo diferente, até por conta das atuações serem diferentes. Mas o que mais impressiona nesse filme realmente é a história, não é o elenco. Porque não adianta nada você ter um filme gigantesco, um filme com uma história qualquer e um elenco incrível. A gente já tem aí vários exemplos de filmes que tiveram um baita de um elenco e o filme acabou saindo pela culatra porque a história não era tão legal assim. Argylle, pelo menos pra mim, foi diferente, porque ele trouxe uma história diferente, inusitada, uma reviravolta, aliás, várias reviravoltas, que pra mim foram surpreendentes, que saíram um pouco ali do óbvio. E eu gosto quando a história traz elementos que fogem um pouco do óbvio, porque é bom você ver ali uma história diferente, uma narrativa diferente, coisas diferentes para que você possa ficar e se sentir intrigado ao assistir aquele filme. E Argylle, para mim, traz muito isso. E eu sei que muita gente pode não ter gostado desse filme, mas eu vou defendê-lo com unhas e dentes, porque eu realmente amei muito Argylle. Eu achei a história surpreendente, não li o livro, mas fiquei com vontade realmente de ler o livro, porque eu fiquei querendo saber mais e mais e mais da história. O que mais me pegou nesse filme foi a montagem dele, porque temos várias cenas ali que, como a sinopse traz pra você, a Ellie é uma escritora de romance de espionagem, então tem alguns momentos de luta da vida real que ela olha e fica tendo ali vislumbres do imaginário, do livro que ela escreveu. Então ela tá vendo uma cena de luta com o agente espião que ela encontra no trem e ela tá vendo tanto ele quanto o Argylle do Henry Cavill. E a montagem disso, no meio da luta, ela tá vendo ali pessoas diferentes no mesmo ambiente e na mesma história, no mesmo segundo, é muito legal. E a montagem desse filme é excelente, eu gostei pra caramba. Palmas aí pro diretor, que não é desconhecido, o cara aí fez Kingsman. Então, assim, tem histórico de filmes de ação, tem histórico de filmes de espionagem, o cara realmente é bom e ele surpreendeu pra caramba, pelo menos a mim, com esse filme. As atuações pra mim, eu confesso que não são tão diferenciais assim, tá? Estão ali naquele lugar comum, estão ali ok, estão razoáveis, são excelentes. Principalmente a Bryce, porque ela tem um papel ali impecável e eu não vou dar spoiler, mas eu acho que o papel dela é fundamental para toda a trama, para toda a história, e ela consegue levar muito bem em todos os arcos, desde o começo do filme até o final. Ela, para mim, é a peça principal e ela consegue conduzir muito bem a trama, muito bem a narrativa, e eu gosto bastante dela. Mas mesmo assim não foge ali muito do lugar comum, não tem nada muito uau, mirabolante, nada muito fora da curva ali, praticamente. A única coisa fora da curva, pelo menos pra mim, é realmente a história, que eu realmente fiquei muito impressionada com o que foi apresentado. E eu, como eu falei, não esperava nada. E eu ganhei simplesmente tudo. O principal aqui de linha narrativa, que pra mim é interessante, que ganha ali bastante coisa do filme e também ganharia uma nota altíssima justamente por esse ponto, é que a gente tá sendo acostumado a ter muitas histórias com narrativas básicas e até mesmo na hora de chegar no final você consegue ver ali vários elementos de narrativa que são colocados ali por conveniência e sem qualquer tipo de explicação, só para estar ali, só para encher linguiça ou só para estar ali para tampar um buraco que foi criado no meio do caminho da história. E se você prestar muita atenção desde o começo do filme, você vai ver que Argylle não tem isso. Você vai ver que todos os elementos, principalmente do último plot twist, ele estava ali desde sempre. Então ele tá ligado na história desde o minuto 1. E que você olha ali no final do filme e você junta o quebra-cabeça e você fala: ah, tava ali. O tempo todo tava ali. E eu não percebi. Aquilo ali existe, mas por conta de todas as outras coisas anteriores que foram te apresentadas,
mas você não viu porque a narrativa não queria que você visse naquele momento. E isso pra mim é genial, porque ele te traz a história toda, desde o primeiro segundo, mas ele faz você só perceber isso, só perceber a união desses elementos e só encaixar esse quebra-cabeça no último plot twist. E faz com que a história toda seja transformada em algo inusitado e surpreendente. Que apesar de ter vários clichêsões assim, de nem tantos clichês assim, mas algumas resoluções parecerem um pouco clichês, ela só não se torna clichê porque ela estava ali o tempo todo e você só não viu. Mas ela estava ali presente, marcando ali a presença dela o tempo todo no filme, e você só encaixou aquele quebra-cabeça no final. E isso pra mim é genial, porque ele te mostra a história sem você estar percebendo, sem você ver. E tem coisa mais interessante do que isso? Tem uma história assim tão gostosa que faz com que você olhe e fale, cara, tava ali o tempo todo. Se eu tivesse, sei lá, prestado um pouquinho só de atenção, não de tipo, caramba, você não prestou atenção pra entender o filme, não é isso. Mas assim, se você tivesse percebido aquele elemento antes, você poderia ter a chance de matar o filme, mas você não consegue matar, porque o filme te leva a caminhos diferentes, apesar de trazer elementos principais desde o começo do filme. Eu não sei se eu fui muito clara aqui não, mas se eu não fui, me comenta aqui embaixo pra eu explicar melhor. Bom, eu gostei muito de Argylle, foi realmente um filme surpreendente. Numa nota ali até 5, eu daria ali uns 4. Tá, não vou dar 5 não, porque aí o filme também não é perfeito, essas coisas assim não. Não é pra tanto. Mas o filme é muito bom. Ele é realmente muito bom. Ele é divertido, intrigante e realmente surpreendente. Algo assim que eu não dava nada, realmente, eu não esperava e fui surpreendida positivamente. Então uma dica que eu também te dou é, se você puder ir ao cinema ou assistir esse filme em streaming ou qualquer meio que você quiser, se você quiser assistir esse filme, vá sem saber muita coisa dele. Acho que só o trailer tá bom, porque o trailer também não entrega muita coisa não, tá? Mas vá sem saber muita coisa dele, porque realmente você pode sair até decepcionado, porque você pode não gostar do filme, isso acontece. Todo mundo ali tem ali o direito de gostar ou não de alguma coisa, isso é completamente normal. Agora, se surpreender positivamente, talvez, pode ser uma alta chance de você ser surpreendido nesse filme, tá? Então, assim, se você puder não saber muita coisa dele, vai, assim, livre de cabeça aberta, porque você vai se surpreender pra caramba com esse filme. E aí é aquilo, né? Se você gostar, ótimo. Mas se você não gostar também, não tem problema. Acontece, coisas da vida. E aí, você já assistiu o filme? Então me conta aqui nos comentários e também não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com quem ainda não assistiu e quem sabe aí pra quem assistiu mas não gostou e queira aí mudar de opinião. E também não esquece de me seguir aqui no canal, porque aqui eu falo de filmes, séries e quem sabe aí outras coisinhas a mais. Tchau, até o próximo vídeo!